Meus queridos, eu pretendo ser bem objetivo. Hoje é o nossa reunião de abertura. Mas eu pretendo deixar no coração de vocês as ideias principais dos desafios que nos moveram à realização deste evento, deste encontro. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos sonhando com um ministério renovado na Comunidade da Graça. Nós estamos orando e buscando ao Senhor nesse ano todo, e particularmente nesses 21 dias em que oramos e jejuamos juntos. Estamos desejando ver da parte do Senhor um derramar novo do seu Espírito sobre nós. Nós estamos, de fato, rejeitando todo o tipo de religiosidade comportamentalista. Estamos rejeitando todas as lembranças nefastas, tristes do passado. Estamos rejeitando toda a sorte de sugestões do inferno que... Um só tá bom, obrigado, Pasquale, obrigado. Estamos rejeitando toda a sorte de pressões do inferno, tentando fazer com que nós fiquemos imobilizados nesta geração. Há um mover novo nas nações, há um mover do Espírito nesses dias, no mundo inteiro. É a resposta do Espírito do Senhor a um mover de violência, a um mover de criminalidade, a um mover a um derramar de imoralidade no seio das nações. Há uma resposta de Deus, né, exatamente para confrontar estes principados e potestades e todas estas manifestações que nesses dias têm trazido tanta tristeza aos povos. Particularmente, nos dias de hoje, no nosso Brasil, estamos vivendo dias tristes, de tanta vergonha, quando fomos considerados pelo New York Times, na sua publicação desse último fim de semana, de que em toda a história dos países capitalistas e democráticos, na história de todos os tempos dos países capitalistas e democráticos, o Brasil é o maior detentor de corrupção de todos os tempos no mundo capitalista e democrático. Isto, para mim, é vergonha, é tristeza. Eu me sinto envergonhado como cristão brasileiro. Porque, como cristão brasileiro, aonde estamos nós para fazer o contraponto? Como cristãos brasileiros, aonde estamos nós para responder à impiedade entre os povos? Aonde estamos nós para responder a afronta dos corruptos e da corrupção? Onde estamos nós para enfrentar os grupos criminosos que se levantam no Oriente, no Ocidente, e na Ásia, na África, e hoje em dia em todas as nações? Onde estamos nós? E quando eu digo nós, me refiro onde estamos nós como cristãos. Onde está a igreja de Jesus dentro de todo esse contexto? E eu fico às vezes pensando que a igreja de Jesus olha para si mesma e se imagina como um grande transatlântico confortável, seguro, em que não há necessidade de se envolver com os náufragos que nos nossos dias desesperadamente morrem e padecem em função de toda esta crise violenta que se abate entre as nações. Onde estamos nós? A resposta não está no presidente da República, nem na ONU, né, Organização das Nações Unidas, a resposta não está no prefeito, nos deputados ou políticos, não, a resposta não está com eles.
A resposta está com a igreja. A resposta está com homens e mulheres que, pela graça de Deus, um dia alcançados pelo poder regenerador, promovido por esta graça salvadora de Jesus, é capaz de transformar homens indiferentes em sal da terra e luz do mundo. Homens que vão fazer parte de uma nova geração de homens e mulheres santos de Deus, que fazem a diferença entre as nações e que com graça, impetuosidade, coragem, denodo, destemor, vão para influenciar aonde quer que eles estejam, onde quer que haja necessidade, onde quer que haja luta, dificuldade ou aflição. Vão para fazer a diferença, fazem a diferença. Começa a fazer diferença no seu casamento, fazer a diferença na sua família, na educação dos seus filhos, fazer a diferença na sua profissão, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua universidade, lá no seu comércio, na sua indústria ou em qualquer outra atividade que seja. Nós cristãos somos chamados para fazermos diferença nesta hora em que as nações clamam por respostas. É a onda toda que vocês, eu iria enumerando um número sem par de situações e circunstâncias entre as nações dos nossos dias que afrontam o ser humano, sua dignidade, que humilham, que escravizam, que assassinam, grupos terroristas que assassinam criminosa e covardemente inocentes, porque não são da mesma ideologia política, ou não são da mesma filosofia religiosa, ou não são do mesmo país, ou do mesmo conceito, das mesmas ideias, ou qualquer outra situação. Aonde estamos nós em tudo isto? Acomodados em nosso berço esplêndido, acomodados em nossos grupos de oração, em nossas células maravilhosas de comunhão, de edificação, que tem pouca multiplicação. Aonde estamos nós neste contexto todo? Aonde estamos? Que diferença fazemos? Aonde estamos exercendo a nossa influência? Aonde flui o sal? Aonde a luz brilha? Onde se manifesta a graça e a justiça? Olho para as páginas de Atos dos Apóstolos e vejo o fantástico momento que a igreja viveu em Jerusalém. E vivendo um momento fantástico, quando o derramar do Espírito Santo veio sobre aquele grupo cheio do Espírito Santo começou a fazer diferença na sua Jerusalém, na sua Judeia, na sua Samaria e até os confins da terra, a ponto de que, por causa daquele evento fantástico em Jerusalém, não só nasceu a nossa matriz, mas nasceu também tantos e tantos e tantos milhões e milhões de cristãos que em todas as épocas nasceram por causa de um grupo de homens. Muitos deles simples, muitos deles até iletrados, mas homens que foram cheios do Espírito Santo, que experimentaram toda a plenitude de Deus, para que naqueles dias eles fossem conhecidos como homens e mulheres que colocaram a cidade onde estavam, o estado onde estavam, o país onde estavam, o lugar onde estavam, colocaram de perna para o ar, colocaram de ponta cabeça, revolucionaram o mundo. Gente que passou pelos mais difíceis perigos, pressões das mais diversas. Gente que foi lançado, como diz o texto de Hebreus, lançado para ser comida dos leões nas arenas romanas. Gente que foi lançado para ser agora morto vergonhosamente, humilhados, mas não desistiram, continuaram, perseveraram e não tiveram temor, esconderam-se nas cavernas, muitos deles andaram pelos campos, pelas cidades vagando, muitos deles até sem rumo, mas aonde iam e aonde chegavam, diziam: estes que revolucionaram o mundo chegaram até aqui. Quem são eles? Lá em Antioquia da Síria disseram: estes que chegaram até aqui, estes são os cristãos. Quem são esses cristãos?
A etimologia da palavra cristão significa: esses são os pequeninos cristos, esses são as maquetes de Jesus, esses são os cristos que refletem aquilo que o Cristo realizou neles, na vida deles. Foram transformados, tornaram-se homens e mulheres que o mundo foi convulsionado pela presença daqueles homens. Hoje, quando nós olhamos para a igreja, fico perguntando: onde estamos nós? No contexto das manifestações que muitas vezes surgem nas ruas das grandes capitais ou das pequenas cidades. Onde estão nós cristãos? Quais os nossos manifestos? Quais as nossas propostas? O que estamos dizendo? O que estamos falando? Onde estamos influenciando as nossas autoridades? O que estamos dizendo para as pessoas? O que estamos comentando? O que estamos transmitindo? E a nossa fé, onde está? Preferimos ficar no nosso lugar de conforto, resguardados de toda a pressão, de toda a dificuldade, e continuando a manter a nossa religiosidade, mantendo o nosso conjunto de fórmulas, de regras que governam a nossa conduta. Faça, não faça, faça, não faça, faça, não faça. Estabelecemos um padrão, para mim, por vezes perverso, de comportamentalismo. Um padrão de comportamentalismo que não alcança o necessitado, que não alcança o oprimido, que não toca no coração daquele que está perdido. Um padrão de comportamento que, ao invés de aproximar os homens da graça de Deus, os afastam da graça de Deus. Isto, meus amados, quero dizer para vocês, exige o constante exercício da sua vontade para a obediência completa dos preceitos, das normas estabelecidas pela religião. E é assim que as pessoas fazem. Obedientes a estas normas, esses princípios, esses padrões, elas então se dedicam às orações, aos jejuns, aos sacrifícios, e outros povos ao autoflagelo, tudo comportamentalismo, para ver se conseguem com isto agradar a Deus. E nós, cristãos evangélicos, nós, guardadas as devidas proporções, em tantas e tantas circunstâncias, não somos nada diferentes desses religiosos comportamentalistas. E a ênfase repousa exatamente sobre o comportamento humano, que é a tentativa do homem, através do seu esforço próprio e do seu mérito pessoal, de agradar a Deus e de ser aceito por Deus. É a chamada síndrome do desempenho pessoal. Desempenho pessoal, mostrar que eu posso, mostrar que eu sou mais eu, mostrar que no meu desempenho eu vou me tornar a grande celebridade entre as nações. O livro do meu amigo Shane Claiborne, que é um dos homens jovens ainda, que eu tenho admirado muito nesta geração, e o livro dele está aqui. Sugiro que vocês comprem esse livro do Shane, A Revolução Irresistível, com o prefácio do nosso querido deputado Carlos Alberto Júnior, que é amigo pessoal do Shane, que esteve conosco ano passado e que transmitiu para nós, da comunidade sede, verdades tão importantes e tão fundamentais, que esteve lá no Usina 21 e que deixou desafios para os jovens na Usina 21, que aconselho que os senhores prestigiem a Usina 21, que tem sido um evento fantástico, que tem levado ao coração da nossa juventude a importância de nós entendermos os desafios da presente geração e respondermos à presente geração. A religiosidade nossa do passado, ao invés de nos aproximar dessa nova geração, nos afasta. Nossos preconceitos, nosso comportamentalismo nos tem afastado desta geração. Uma geração que deseja muito conhecer a Deus, mas um Deus dinâmico, o Deus que se move, o Deus que age, o Deus que está presente, o Deus que se move para alcançar o perdido, para cuidar do pobre, do miserável, do necessitado, do aflito, do desesperado. Um Deus que socorre a mulher traída e abandonada, que atende o coração do marido perdido e desesperado, que alcança o jovem dependente químico, que vai em busca dos perdidos. Esta religiosidade nos afasta,
faz com que nós estejamos preocupados em trazê-los para dentro das nossas congregações e nos afasta do ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, da mensagem poderosa que Jesus deu e que fez da sua declaração um mandamento fundamental do trabalho da minha e da sua responsabilidade, que é a obra missionária de alcançar o perdido e vê-lo transformado pela obediência do segundo mandamento em discípulo de Jesus. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Quando eu li o livro do meu amigo Shane Claiborne, eu ofereci esse livro como presente para os meus principais líderes da nossa comunidade. Ofereci para todos eles, como presente para eles. Este livro foi um dos que revolucionou a minha vida neste ano. Este ano foi algo que trouxe riqueza para o meu coração. E uma das frases do Shane que bagunçou com a minha teologia, a teologia do comportamentalismo, foi exatamente essa. Ele disse assim: o estranho é que as pessoas têm um fetiche de celebridade. Fetiche de celebridade. Quer dizer, eles têm um envolvimento apaixonado, emocional, né, pela busca da celebridade pessoal, pela busca do charme, pela busca do superstar, pela busca da fama, pela busca do glamour, pelo desejo de ser transformado em ícone, em serem glamourosos, ícones, os ídolos, os reconhecidos. Hoje em dia, esse grande movimento que desgraçadamente atingiu a igreja de Cristo, também nos nossos dias, esse movimento de idolatria ao show, da idolatria à celebridade, da idolatria ao ídolo, da idolatria ao personagem principal do grupo, aos grandes oradores, aos grandes cantores, aos grandes. Esta síndrome maldita trouxe para a igreja de Jesus uma acomodação. A igreja que começou a se prender apenas na busca pela aparência de sucesso, porque isto é desgraçadamente a maior derrota que nós podemos experimentar. Quando o cumprimento dos 2 mandamentos não foram feitos, não foram cumpridos, não foram obedecidos. Prega o evangelho a toda criatura e faça discípulos de todas as nações. Este não é cumprido. As pessoas têm síndrome pelo show, síndrome pelo glamour. E aí então surgiu aquilo que a gente chama de movimento gospel, que quero dizer para vocês, quanto mais eu conheço esse movimento, mais eu deploro, mais eu me entristeço por aqueles que se envolveram com essa desgraça, que ao invés de aproximar o cristão dos perdidos, o tem afastado, tem feito meramente grupos de show comportamentalista, show em busca do sucesso pessoal e do reconhecimento pessoal. E o Shane continua dizendo: mas já temos celebridades e superstars em número suficiente. E dizia o Shane, nosso problema é que nós não temos mais mártires. Nós só temos celebridades. Nós não temos mártir. Ninguém quer ser mártir. Ninguém quer ser mártir. Todo mundo quer gravar o seu CD para ser celebridade. Todo mundo quer cantar, quer compor, quer ser pregador, pastor, líder, presidente da organização, para ser reconhecido. Mas o cumprimento da grande comissão, este ninguém quer saber. Que é muito mais fácil, é muito mais legal. Satisfaz o ego. Satisfaz o ego. A síndrome de Lúcifer. Quero ser semelhante ao Altíssimo. Que desgraça, que tristeza. E posso falar isso com liberdade para vocês, que esta maneira como eles estou expondo, a maneira que eu tenho liberdade de falar com os meus filhos, do Ministério da Comunidade da Graça. Aqueles que são capazes de me ouvir,
e de saber do meu coração e do compromisso que eu tenho de ver a comunidade da graça transformada num instrumento de serviço para cumprir com a grande comissão nesta geração, da qual você faz parte, junto comigo, para a glória de Deus, o nosso Pai. Por isso que eu falo com vocês com liberdade, chamando-lhes muitas vezes a atenção, que quero dizer-lhes uma coisa, que na nossa experiência pastoral, eu tenho desses 50 anos de ministério pastoral, porque eu não comecei ontem, são 50 anos de ordenação pastoral, que sirvo a Deus, como pastor do rebanho de Deus, servindo pessoas, cuidando de pessoas, abençoando e alcançando as pessoas. Nesses 50 anos, para a tristeza do meu coração, o que eu tenho visto é exatamente isso, a mudança dos projetos principais da igreja e da sua missão fundamental. A missão fundamental da igreja de Jesus é pregar o arrependimento pela proclamação do evangelho de Jesus e é a respectiva responsabilidade de fazer discípulos. Daí o sonho da comunidade da graça, das suas células, destas células serem instrumentos de trabalho, de cuidado, de pastoreio na vida das pessoas, na vida daqueles que se convertem, na vida daqueles que são alcançados. Então, ninguém quer ser mártir. As pessoas querem e trabalham pela celebridade. Ninguém tem interesse em renúncia, em doação, em entrega. E sabe como é que o Shane termina este livro dele? O Shane foi discípulo da Madre Teresa de Calcutá. Foi discípulo dela. Ele conta a história da conversão dele, lá na sua igreja do Tennessee, a igreja metodista do Tennessee, nos Estados Unidos, quando ele, insatisfeito com o comportamentalismo exacerbado, né, dos religiosos dos seus dias, e ele vendo na sociedade americana as desgraças, os desajustes, as misérias, porque lá também tem, sim senhores. E os cristãos lá estão interessados em cultos maravilhosos, em fantásticas exposições, em grandes celebrações, em maravilhosas expressões de show e outras coisas mais. Então, o Shane diz assim, que a sua experiência de novo nascimento se deu na tentativa de tantas vezes ele ter tentado descobrir em Deus qual a forma dele cumprir com a grande comissão. Quando ele lia as páginas de Mateus 24 e 25, que fala exatamente do sermão de Jesus sobre, né, estava nu e me vestiste, estava com fome e me deste de comer, e outras necessidades mais. E ele diz que quando ele lia aquilo, ele pensava, onde está a igreja nesse contexto? Onde está a igreja? E a pergunta que eles façam, onde estamos nós no contexto de uma sociedade que está caindo aos pedaços? Onde estamos nós cristãos? Na busca do show, na busca da celebridade. E a grande responsabilidade é anunciar o evangelho e fazer discípulos. Aí diz o Shane, que a sua experiência se deu exatamente lá com a Madre Teresa de Calcutá. Quando ele foi, ouvindo falar dela, sabendo do seu trabalho, ele teve o desejo de conhecê-la e ele, mais 2 ou 3 amigos, foram até lá. E chegando lá, ele encontrou, como diz ele aqui no livro, uma mulherzinha franzina, magrinha, né? Ele disse, eu não precisei de carta de apresentação ou de qualquer outra coisa, só o fato de eu estar diante daquela personalidade. Gente tão simples, tão quebrantada. Gente que se inclinava para o perdido, que se inclinava para o leproso. Gente que cai aos pedaços, que não é dizimista, que não dá oferta na igreja. Ouviram isto, senhores pastores e senhoras pastoras? Ouviram isto, moços e moças da nova geração de líderes da comunidade da graça? Gente que não está preocupado com o bolso do rebanho, mas está preocupado com a necessidade da alma, do físico das pessoas. E lá estava ela, cuidando de gente que caía aos pedaços, que apodrecia em vida, e que encontrava da parte dela e de outras mais das suas companheiras
E outros companheiros encontravam o alento, o carinho, o amor, o cuidado. Quem quer ir para a Índia ser discípulo da Madre Teresa? Hã? Lá não tem show, ouviram? Lá não tem celebridade, ouviram? Lá tem martírio, ouviram? Lá tem entrega, ouviram? Lá tem morte, ouviram? Lá tem renúncia, ouviram? Lá tem doação, ouviram? Lá tem Jesus, ouviram? E lá não tem você. É Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós. Esta é a visão da igreja de Deus. E aí dizia o Shane, na última página do livro que ele escreve, ele diz assim: estou indo para o Iraque. Quer ir com ele? Estou indo para o Iraque, porque creio que em um Deus de graça escandalosa. Se eu acreditasse que os terroristas estão fora da redenção, eu teria que arrancar metade das páginas do Novo Testamento, pois foram escritas por um terrorista convertido. Jurei fidelidade a um rei que amou tantos malfeitores que morreu por eles. E evidentemente as pessoas no Iraque não são nem piores, nem mais santas do que as pessoas aqui nos Estados Unidos da América do Norte. Ensinando-nos, assim, que há algo pelo qual vale a pena morrer, mas nada vale a pena matar. Enquanto os terroristas o pregavam na cruz, meu Jesus pediu misericórdia por eles, pois eles não sabiam o que estavam fazendo. Somos todos desgraçados e somos todos formosos. Ninguém está fora da redenção. Que possamos ver nas mãos dos opressores as nossas próprias mãos e nos rostos dos oprimidos os nossos rostos. Somos feitos do mesmo pó e choramos as mesmas lágrimas amargas. Estou indo para o Iraque, seguindo os passos do Deus executado e ressurreto. Não estou dizendo que é para vocês irem para o Iraque. Não, estou sugerindo. Mas tem Irã também, né? Tem Irã, tem a Índia também, tem o Afeganistão também. Tem uns lugarzinhos, tem a Nigéria, tem uns lugarzinhos assim, legal. Hein? Tem a Coreia do Norte também, né? Ele diz, estou indo para lá. Siga um Jesus que entrou em Jerusalém montado em um jumento na Páscoa, sabendo muito bem onde estava indo. Esse Jesus das margens sofreu uma execução imperial de um regime opressivo composto de elites religiosas e ricas. E agora, ele ousa me chamar e me incentivar para segui-lo, pegar a minha cruz, perder minha vida para achá-la, com a promessa de que a vida é mais poderosa do que a morte, e de que é mais corajoso amar nossos inimigos do que matá-los. Estou indo para o Iraque para parar o terrorismo. Há extremistas muçulmanos e extremistas cristãos que matam em nome dos seus deuses. Seus líderes são milionários, que vivem no conforto, enquanto seus cidadãos morrem negligenciados nas ruas. Creio em outro reino que pertence aos pobres e aos pacifistas. Creio em um mundo seguro e sei que este mundo nunca será seguro enquanto as massas viverem na pobreza, para que meia dúzia de pessoas vivam como bem entenderem. Tampouco será um mundo seguro enquanto tentarmos usar a violência para eliminar a violência. A violência apenas engendra a própria coisa que tenta destruir. Meu rei, Jesus, advertiu aos seus seguidores, se usarmos a espada, morreremos pela espada. E aí ele lembra, como isto provou ser verdadeiro através da história. Armamos Saddam Hussein no conflito lá no Iraque. E armamos Bin Laden na luta contra a União Soviética. Armamos Timothy McVeigh, o mais terrível terrorista doméstico da história dos Estados Unidos. Ele foi treinado na Guerra do Golfo, lugar onde se tornou um animal, disse ele. Estou indo para o Iraque para ficar no caminho da guerra.
Milhares de soldados foram ao Iraque dispostos a matar pessoas que não conhecem por causa de uma fidelidade política. Vou para morrer por pessoas que não conheço por causa de uma fidelidade espiritual. Estou indo para o Iraque como missionário, em uma era de guerra onipresente. É minha esperança que a ação de paz cristã se torne o novo rosto das missões globais. E vai por aí afora. Por que fiz questão de lhes dizer isto? Para que vocês todos sejam cheios da plenitude de Deus. Isto só se faz no mover do Espírito Santo. Nossas igrejas não aumentam. Sabe por quê? Não crescem, sabe por quê? Porque vocês não são homens e mulheres do Espírito Santo. Vocês são homens e mulheres da tecnologia. Homens e mulheres do show. Quando vocês querem animar os auditórios, vocês convidam os cantores famosos do mundo pop, gospel pop. Quando vocês querem ter auditórios lotados, vocês convidam os grandes preletores da história moderna. E eles chegam e saem. E não acontece nada. Sabe por quê? Porque o problema não são eles. O problema não é o rebanho. O problema são os pastores. O problema sou eu e é você. Ou Deus muda a nossa história, ou nós vamos ser mais uma igrejinha acompanhando a história do comportamentalismo religioso, da elite evangélica brasileira, que hoje é a igreja que mais cresce no Brasil. Mas cresce? Em quê? Em quê? Em que tipo de qualidade de vida? Mas cresce em quê? Quando o Brasil é o país mais corrupto do mundo. Hoje nós somos os detentores da maior corrupção do mundo. Mas cresce em quê? Onde estamos nós? Sabe onde nós estamos? Exatamente no nosso leito de conforto. Nosso barco de conforto. Nós não estamos assumindo os botes salva-vidas. No filme que eu passei para os meus amigos, e repito toda vez que vou, eu repito este filme. Pequeno filme que achei fantástico, que tocou no meu coração. É a história de um naufrágio em que o navio que deveria ser instrumento de salvação, mandei para vocês. Quantos receberam este? Então vocês sabem o que eu estou falando. Mandei para vocês, nem todos viram, claro, não estavam lá. Mas mandei para vocês a história de um barco que se prestava a salvar pessoas, chamado Corpus Christi, cuja tripulação estava muito ocupada com seus cultos e com a sua utópica religiosidade, enquanto os perdidos morriam lá fora. Morriam lá fora, não havia ninguém. Porque eles estavam preocupados com o culto no navio, preocupados com o show do navio. Aquilo quebrou meu coração. Quando eu estava lá com o pastor Roberto e assistimos isso pela primeira vez, lá em Foz do Iguaçu. Cadê o Betão aí? Está aqui. Em Foz do Iguaçu, aquilo caiu no meu coração, Beto, como uma bomba no meu coração. E eu procurei reproduzir, onde eu vou, reproduzo. Que tristeza eu saber que a comunidade da graça pode tomar este caminho. Nossas células se tornaram lugar de comportamento. Quantas pessoas estão querendo mais cuidar do comportamento dos outros do que vê-los transformados em discípulos de Jesus, multiplicadores nessa geração. Gente santa, gente que faz a diferença, gente que tem paixão pelos perdidos, gente que vai buscar o que não conhece a graça de Deus, gente que vai atrás do perdido e do necessitado. É isto, é isto. E nas ruas de São Paulo, nas ruas de Curitiba, nas ruas de Porto Alegre, nas ruas de Recife, nas ruas de Manaus, nas ruas de Maceió, onde quer que nós estejamos, lá está a carência e a necessidade dos nossos dias. Eu fico pensando em nós. Até quando a gente vai ser este barco de conforto? Este grupo que gosta muito de celebrações e que não tem compromisso com o evangelismo e com o discipulado. Esta é a paixão da minha vida. Esta é a paixão da minha vida. Nesses 50 anos de ordenação pastoral, 45 deles, eu busco desesperadamente praticar esses princípios.
tenho desafiado tanta gente. Alguns dos meus líderes principais têm tomado esta verdade no seu coração e a têm aplicado e multiplicado. Mas a minha frustração é que outros tantos estão apenas sendo transformados em mantenedores do status quo. Se tiver um bom salário no fim do mês, se tiver um bom carro à disposição do pastor no fim do mês, se tiver uma boa aposentadoria no fim da vida, tá legal. Para que eu vou me ocupar em dar a vida? Para que eu vou me ocupar em me oferecer para o martírio? O Shane bombardeou o meu coração. Shane bombardeou o meu coração. Leia este livro. Dê uma olhada nele. Estude-o. Trabalhei com ele este ano, um dos temas que eu trabalhei. O ano passado, o livro que fez da minha vida... Aliás, esse ano, em janeiro, quando eu li, nas minhas férias, o livro do Quem Você Pensa Que Você É, como é o... Mark Driscoll. Eu mandei preparar mais 7.000 livros para distribuir para os jovens da nossa comunidade, de todo o Brasil, e para oferecer para os pastores. Porque as verdades do Mark Driscoll, para mim, tocaram na minha... Eu li numa viagem que fiz de 15 dias. Eu li numa viagem. Enquanto os meus companheiros de viagem saíam para fazer os seus passeios, o Espírito Santo não me deixou sair. Me deu um problema no meu pé, uma fascite plantar, que eu nunca havia tido esse tipo de problema. Ainda mais eu, como sendo um bom corintiano, que eu chuto bem de direita, está entendendo? Obrigado. Uma fascite plantar, nunca havia tido isso. Aí depois eu comecei a pensar, por quê? Porque o Senhor me segurou no lugar em que eu estava para que eu me dedicasse à leitura e à palavra e à oração. Quando os meus amigos saíam, o Senhor me segurou lá. Talvez, só assim, que eu só entendo assim, sabia? Não sei com vocês não, vocês são quebrantados e gente humilde. Eu não sou, para Deus falar comigo, Ele tem que mandar eu quebra a minha perna, destrói meu braço, me dá uma paulada na cabeça, me empurra do navio, qualquer coisa. Acaba difícil, sou eu, mas o Senhor tem uma paciência comigo, né, Pascoal? Enorme, porque Ele sabe que eu não vou desistir, eu não vou desistir. Ele falou comigo, fazendo eu ficar preso. Enquanto os outros saíam, faziam passeios lindos e maravilhosos, no final do dia eles traziam só as fotografias para eu ver. Um livro que fala sobre identidade e destino. Quem sou? Para onde vou? Em Cristo, quem somos nós? Daí, nesses 2 últimos anos, eu enfatizar este aspecto sobre nossa identidade em Cristo. Quem é você? Lhes pergunto constantemente. E por onde passo, faço essa pergunta. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Porque a grande crise do cristianismo atual, sabe qual é? Crise da identidade. As pessoas não sabem quem são. Quem é você? Eu sou Carlos Alberto. Quem é você? Eu sou o Joãozinho. Não é isso que lhe perguntei. Quando nós em Cristo fomos com Ele crucificados, Cristo tornou-se nossa vida. Minha vida. Cristo, minha vida. Lembra-se de Paulo? Estou crucificado e vivo, mas Cristo, e a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E um morreu por todos para que todos os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu, que por eles ressuscitou. Cristo, minha vida. Se perguntasse a Paulo quem é você, ele não diria eu sou Saulo de Tarso. E não diria eu sou o apóstolo de São Paulo. Não, também não. Ele diria eu sou Cristo. Pequenino Cristo. Cristo, minha vida. Cristo, minha vida. Daí a paixão pelos perdidos. Sabe qual é o problema nosso, pessoal? Cristo não é a nossa vida, Cristo é a nossa religião. Vamos dar um abraço nesse querido que está chegando? Vamos, fica em pé, fica em pé. 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 Fica
Fica em pé. Vem aqui, carinha. Eu tenho prazer, filho bendito, querido, em quem tenho tanto prazer. Meu amigo Toninho, um dos homens mais santos da minha nação, um dos homens mais apaixonados por Jesus que eu conheço. E síndrome de mártir. Síndrome de mártir. Mania de ser mártir. Que ser defensor de bandido aprisionado nas cadeias lá do Rio de Janeiro. E lá ia defender o direito do oprimido, do escravizado, do humilhado, do destruído, do assassinado. É lá ele ia fazer isso. Ah, deixa de ser sem graça, cara. O caminho da celebridade é melhor. É mais fácil. Glamour. Showman. Showman. O homem com seminário e pós-graduação no exterior, na França, nos Estados Unidos. Desculpe, você não vai falar mesmo, falo eu. Um cara deste nível, dessa estatura. Mártir. Não quer ser celebridade. Boa ilustração você me deu. Que é sobre isso que eu estou falando hoje. Aonde vamos nós? Cristo, minha vida. Na sua cidade. O que está acontecendo lá, pessoal? Sua célula multiplica-se. Há crescimento. Ao alcance dos perdidos. Qual a influência que ela exerce aí na sua cidade? Qual a influência que proporciona na sua nação? E ele está esperando do presidente da República? Coitadinha dela. Essa senhora tem... Talvez até tivesse um dia tido boas intenções, só que tem um péssimo comportamento. Para tristeza nossa. Por quê? Porque lhe falta toda a plenitude de Deus. E nós vamos parar aonde? Aí eu vou encerrando, fazendo o desafio para vocês desta noite, eu continuo amanhã. E amanhã vem chumbo grosso. Ah, então eu não venho, pastor. Azar é seu, eu vou atrás de você. O Evangelho de João, só 2 textinhos que vou deixar com você para não dizer que eu não sou crente. Que eu não li a Bíblia com vocês. Ainda mais um expositor, um emérito expositor, hein, Osmar? Quem pode, manda. Quem tem juízo, obedece. E aí, abra comigo o Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. E olha só essa declaração, que ela me espanta, me enche de temor e desafia o meu coração. 5:35. Jesus se levanta, está tratando de alguns assuntos importantes do reino de Deus que ele representava, com todos os circunstantes ali presentes. E Jesus então começa a falar sobre alguém que ele tinha uma enorme consideração, uma pessoa chamada João Batista. Verso 35 diz assim: ouça isto. Olha o testemunho de Jesus. João, capítulo 5, verso 35. Olha o testemunho de Jesus. Falando sobre João Batista. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava. E vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Quem era ele? Quem era ele, pessoal? Quem era ele, pessoal? O que é que Jesus disse de João Batista? Vamos repetir? Vamos ler então, todos juntos? Vamos lá. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava. E vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. O mesmo que o Espírito Santo diz a respeito de João Batista, deve ser a mesma coisa que o Espírito Santo deve dizer a respeito de minha vida e da sua vida. Imaginou se o Senhor agora mesmo chama você e diz: cara, fantástico, você é o
milionésimo, septuagésimo, centésimo João Batista. Você é a luz que arde e ilumina. Arde no sentido de que produz calor. Calor e luminosidade. Arde e ilumina. Aquece e ilumina. Aquece. A respeito de João Batista, esse é o testemunho de Jesus. Agora pergunto, a meu respeito e a seu respeito, qual seria o conceito de Jesus? Você é uma vela morta. Você é um toco de fósforo queimado. Não serve para nada. Um dia produziu luz, um dia teve calor, e agora? Por isso que o ano que vem será chamado o ano da plenitude de Deus. Será chamado o ano, porque vocês vão ser bombardeados agora com este tema. Até vocês todos serem cheios do Espírito Santo. Até todos vocês começarem a profetizar e a falar em outras línguas e a se levantarem com amor e compaixão para a busca do perdido, do necessitado, para o caminho do martírio, da entrega e da renúncia, para o serviço de discipulado, porque discipulado é difícil mesmo. Discipulado envolve serviço às pessoas, envolve paciência, não envolve senhorio das pessoas, envolve serviço às pessoas, envolve lavar os pés. Isso é discipulado. Lavar os pés, cuidar da necessidade e não ser o dono da pessoa. Não é isso. Discipulado não é ser dono de ninguém. Discipulado é ser serviçal. Ninguém quer ser serviçal. Alguns anos atrás, quando começaram a falar sobre discipulado no Brasil, a ênfase era esta: discípulo é aquele que lavava bem o carro do seu discipulador. Discípulo é aquele que dava um bom presente para o seu discipulador no fim do ano. Discípulo bom mesmo era aquele que dava boas ofertas para o seu discipulador. Discípulo bom mesmo era aquele que contava quantas relações sexuais ele tinha com a sua esposa durante a semana. Não estou exagerando. Estou lhes falando e só estou enumerando 2 ou 3. Isso era discípulo. Discipulado era isso: tomar conta, ordenar e cuidar da vida, mandar nas pessoas. E se tem gente especialista em mandar nos outros, somos nós mesmos. Ninguém gosta de obedecer, gosta de dar ordens. Ninguém gosta de obedecer. Calor e luz. Não é isto que o nosso Pai Celestial deseja que nós sejamos? Não é isso que um cristão normal deve ser? Na época de Cristo, as lâmpadas precisavam de óleo para iluminar. Assim ninguém pode ser luz, nem iluminar, e nem tem calor, sem o óleo do Espírito Santo. Nossas reuniões precisam se tornar reuniões em que o Espírito Santo precisa ter liberdade. E a unção dele vir sobre nós de maneira poderosa e contundente. E quando eu lhes falo da unção do Espírito Santo, não lhes falo de dons espirituais, não é nada disso que estou falando. Quando eu falo da unção, estou falando da unção para você viver uma vida santa, da unção para você amar o perdido, da unção para você buscar o desesperado, da unção que lhe move o coração para dar a vida pelo necessitado, pelo aflito, pelo órfão, pela viúva, pelo pobre, pelo miserável. Esta é a unção. O restante é chateação, perturbação, confusão. Chega de adjetivar, aí basta, senão vou piorar o assunto. A unção que eu quero é uma unção de amor e compaixão pelo perdido. Nossas comunidades não seriam mais as mesmas. Conversava com os nossos supervisores nesses 2 dias que eu estou reunido com eles. Vamos falar com eles sobre isso. O que eles têm movido o coração? Que tipo de paixão lhes move o coração? E perguntei-lhes: qual o tempo de devocional que vocês têm? Qual o tempo que vocês reservam da vida com Deus? E disse: as igrejas que não crescem são igrejas cujos pastores não têm vida devocional.
Não tem tempo com Deus. Não tem intimidade com Deus. São meros profissionais. Deveriam pedir demissão. Deveriam pedir demissão. Envergonhados. Não deveriam receber o seu salário no fim do mês. Não deveriam receber o salário no fim do mês. Porque pastores foram chamados para cumprir com a missão, princípio da igreja, que é pregar o evangelho e fazer discípulos. Pastor que não faz discípulos e prega o evangelho, levando as pessoas ao arrependimento e à conversão, é um profissional de quarta categoria. Quarta categoria. O ano da paixão. E para finalizar, testemunho de Miqueias. E com isto eu vou deixando com vocês os pensamentos desta noite. Testemunho de Miqueias. Diante da crise da sua nação. Este foi o tema que hoje eu abordei junto com os líderes supervisores, os 12 líderes que supervisionam pessoas, que servem pessoas no Ministério da Comunidade da Graça, que estiveram comigo. 12 é coincidência. Só, não tem nada, não é M12, G12, Trim12, que não tem nada de 12. Meus 12 aqui, coincidência. O ano que vem serão 16. O do ano que vem, o outro será 37. E no outro serão 207. E é o 520. Pode dar o grito aí, porque o negócio vai acontecer. Veja, diante da crise toda da sua nação, diante da crise da nação, o que é que Miqueias dizia em relação aos falsos profetas e aos líderes inconsequentes, líderes que ele chama aqui de açougueiro. Açougueiro. Não estou forçando não. O texto, olha lá, verso 2: aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele, a carne em cima dos ossos, que comeis a carne do meu povo. Lhes arrancais a pele, lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela e como carne no meio do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, chamarão ao Senhor, e Ele não os ouvirá. Essa era a indignação de Miqueias, com falsos profetas e pastores irresponsáveis, sem temor de Deus no coração, sem paixão pelo perdido, sem a plenitude do Espírito de Deus em sua vida. Gente apaixonada pelo sucesso e pela fama, não pela morte, pela renúncia, pela entrega e pelo martírio. E aí o testemunho, verso 8. Olha o testemunho dele diante de todos esses homens. O que é que ele dizia a respeito da experiência dele? Eu, porém, estou cheio do quê? Do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça, cheio de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Dizia ele: eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo, equilíbrio, justiça e força, autoridade, unção, poder. Eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Poderíamos repetir esta frase sem temor de sermos condenados pela hipocrisia? Poderíamos dizer: eu estou cheio do Espírito do Senhor. Poderíamos dizer isso? Não diga não, porque você não está. Diga não, diga: eu quero ser cheio. Agora fica mais autêntico. Agora fica mais autêntico, porque esse é o caminho meu e seu. Eu não estou cheio desse poder não, senhores. Eu estou querendo a plenitude dele cada vez maior na minha vida. Eu estou precisando disso na minha vida. Aos 71 anos de idade, eu não me acomodei, não vou me acomodar e vou dar muito trabalho para vocês. Vocês vão ter que correr comigo. Se não correr comigo, eu vou empurrar vocês no braço. No braço, vai!
vai, cara, em nome do Senhor, vai buscar a Deus, vai se encher do Espírito Santo. Contava hoje para a turma, teve um pastor da comunidade que está vivendo um drama terrível na sua vida conjugal. Falou comigo, dizendo: meu casamento acabou. Eu disse: espera, filho, ainda não. Se quer me acompanhar há 40 dias? Quero. Em oração comigo? Quero. Nesses 40 dias você vai se levantar comigo às 6 horas da manhã. Combinado? Combinado. 6 horas da manhã eu ligo para você. Te boto para fora da cama, preguiçoso. Boto para fora da cama, preguiçoso. 6 horas da manhã. Porque aquele pastor não gostava muito de oração. Por isso que a vida conjugal dele era uma palhaçada. Então, 6 horas da manhã você está fora da cama. Combinado? Combinado. Aí eu comecei a ligar para ele. 6 horas da manhã eu botava o meu telefone para chamá-lo e botava ele para fora da cama. Os primeiros 15 dias quem chamou fui eu. Nos demais dias quem me chamava era ele. 10 minutos antes, 15 minutos antes: ai, pastor, eu quero dizer que eu já estou em pé, já estou orando aqui, já estou dobrado, com meus joelhos dobrados, já estou estudando a palavra, pastor, estou aqui buscando a Deus, meu irmão. E fizemos isso 40 dias. Quer saber o final da história? O casamento dele é um casamento fantástico, filhos abençoados e um ministério eloquente, vitorioso e abençoador, porque foi um homem que foi capaz de dizer: eu vou buscar a Deus. Tem muito preguiçoso que não consegue ir sozinho, por isso que tem que dar uns empurrões. Dá uns beliscão nesses caras preguiçosos. Dá um beliscão neles. Você vê se os cabas não vão andar. Vão andar. Bota para orar. Bota para se encher do Espírito Santo. Sabe o que vai acontecer? Sinais, prodígios e maravilhas acompanharão a proclamação da boa e da eterna palavra de Deus. E o Senhor será glorificado através da sua vida, do seu ministério, e a glória será toda do Senhor Jesus, a quem oferecemos toda honra, louvor, majestade, domínio e poder para sempre.